Bem-vindos ao Observatório da Imprensa. A mídia nesta semana. Em 2008, nossa imprensa fez algo inédito. Quando comemorou os 200 anos da chegada da corte portuguesa ao Brasil, resolveu omitir qualquer menção ao nome do nosso primeiro jornalista, Hipólito da Costa, e ao seu jornal, o Correio Brasiliense, que editou sozinho no exílio durante 14 anos. Ficamos sem começo e sem história. Quem reparou esta autocensura e restabeleceu a verdade foi o governo ao inscrever o nome de Hipólito da Costa como o primeiro herói nacional. A segunda escolha do governo recaiu no nome do jesuíta José de Anchieta e, com isso, fez um agrado à Igreja Católica, que se sentia ofendida com qualquer homenagem que se prestasse a Hipólito da Costa, maçom e ardoroso adversário da Santa Inquisição. Voltaremos ao assunto. Um século de glórias e 2 décadas de agonia. Esta é, em resumo, a história do Jornal do Brasil, que acaba de confirmar o fim da sua edição impressa. Continuará virtual, o que não chega a ser um consolo. Quem liquidou o JB não foi a internet. O jornal foi vítima dele mesmo. Nos anos 70, seguiu o conselho do então ministro da Fazenda, Delfim Neto, e endividou-se pesadamente em dólar para construir sua nova sede. Este elefante branco matou-o. Porta-voz da cultura carioca, símbolo dos anos dourados, mesmo na decadência, o JB representava o pluralismo jornalístico. Sem esta pluralidade, a imprensa perde o seu principal atributo. Também voltaremos a esse assunto. A Copa de 2010 terminou no último domingo e na segunda-feira, ontem, a mídia já estava mergulhada na pauta de 2014. Faz sentido, está tudo atrasado, da escolha do técnico à definição dos estádios. Mas não é recomendável deixar de lado o balanço dramático dos últimos 30 dias. Sobrou muita coisa e a sucessão de jogos impediu que algumas discussões fossem conclusivas e transferiu outras para a posteridade. Mas se a imprensa não assumir plenamente a sua função revisora, quem o fará? Quando e quem vai discutir o desempenho da imprensa, se não ela mesma? É o que pretendemos fazer nesta edição, com os fatos ainda quentes, ainda não borrados pelo tempo, e quem nos empurra para esta revisão é o presidente Lula, um fanático por futebol, que 2 dias depois da desmoralização perante a Holanda, fingindo que não queria botar o dedo na ferida, colocou a mão inteira ao lembrar que a renovação deve começar por cima, pela direção da CBF. Falou-se muito nas inovações tecnológicas e no incômodo que elas causaram aos árbitros incompetentes. Mas não se fez uma pergunta capital: qual foi a novidade aportada pela imprensa? Em que se distinguiu a cobertura de 2010 da cobertura de 2006 ou de 2002? A bola mudou, trocou de nome, tornou-se Jabulani, ficou mais leve e imponderável, mas a cobertura continuou quadrada e marcada pela mesmice. A cobertura da Copa na África do Sul foi polêmica desde o início. Já na convocação, o técnico Dunga não ouviu os apelos da imprensa e do público pelos jogadores Neymar e Ganso e só levou o grupo que se comprometeu com suas características de trabalho. A despeito dos avisos, Dunga convocou Kaká, mesmo sabendo que o jogador não estava em sua melhor forma física. O método de trabalho do técnico incluiu treinos fechados, rigidez de conduta e proibição de entrevistas dos jogadores fora das coletivas, o que ocasionou uma diminuição de espaço para a seleção brasileira na mídia.
O ponto mais controverso foram as desavenças entre Dunga e a imprensa. O treinador chegou ao ponto de xingar um jornalista ao vivo numa entrevista coletiva. Foi bombardeado pela imprensa e ficou mal visto pelo público. Se eu tivesse que apontar um problema nesse período de preparação e de jogos da Copa do Mundo, eu diria que houve uma certa animosidade desnecessária entre os jornalistas e a comissão técnica da seleção. O Dunga demorou a perceber que jornalista não faz parte da comissão técnica. Jornalista não acompanha a seleção brasileira para torcer pela seleção. O jornalista está ali para dar informações, para fazer a sua crítica. Muitas vezes, as informações que são passadas, a crítica que é feita, não é aquela que os integrantes da comissão técnica querem ouvir. E quando isso acontecia, sempre que isso acontecia, a comissão técnica passava a encarar aquele jornalista como um inimigo da seleção. Dizia que aquele jornalista estava torcendo contra a seleção. Isso, de certa forma, foi criando uma animosidade que foi aumentando a cada entrevista coletiva, e essas coletivas passaram a ser encaradas como verdadeiros confrontos com inimigos. Na verdade, não deveria ter sido encarado dessa maneira. A campanha do Brasil na África teve um fim melancólico. O time não passou das quartas de finais. Depois do fracasso, as análises dos erros. Em uma delas, o presidente Lula, em uma entrevista, criticou a longevidade do mandato do presidente da CBF, Ricardo Teixeira. Eu não posso falar da CBF porque é uma entidade particular em que eu não posso votar, não posso dar palpite. Sabe, veja, eu acho que se a CBF adotasse o que eu adotei quando era presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo do Campo, a cada 8 anos a gente trocava a direção da CBF. No sindicato a gente trocava. Agora eu não posso dar palpite numa instituição privada. Acho que a seleção vai passar por uma renovação, tem muita gente boa ainda. Eu espero que o Brasil continue sendo o celeiro de produzir craques. Um dos pontos mais comentados da Copa foram as imagens. A alta tecnologia das câmeras de TV deu dor de cabeça aos árbitros, mas foi uma ajudante tanto para os comentaristas. Eu tenho condições de ter imagens que me facilitam, inclusive, na hora de comentar, né? Porque eu posso, de repente, eu tenho recursos de estar falando em cima de uma imagem que eu estou vendo e que você em casa está vendo. Isso me dá, assim, aproxima talvez um pouco mais da espectadora em casa. Daí, evidentemente, quando se coloca uma linha de impedimento e às vezes é por detalhes, isso também ajuda muito a não inocentar, mas dar um crédito maior ao erro de arbitragem, né? Porque às vezes a gente precisa de muitas câmeras para detectar um lance. No meu caso, que é o comentarista mais técnico, às vezes eu preciso de uma câmera para mostrar que o jogador errou o gol, que às vezes a gente acha que até nós faríamos, o torcedor tem muito disso, até eu. E de repente o que acontece? Ele escorregou o pé na hora. E se você tem recursos de muitas câmeras, você mostra, ó, ele errou porque o pé dele escorregou. Eu acho que você diminui um pouquinho, errou, mostra que errou mesmo, que errou porque foi incompetente. Então tem os dois lados. Então isso ajuda muito. Os jornalões nacionais e as TVs levaram equipes numerosas para a África neste Mundial. Porém, esta realidade foi diferente para os jornais regionais. O Grupo à Tarde enviou 2 jornalistas para fazer a cobertura da Copa da África do Sul. Um repórter e um fotógrafo. Eles foram com a missão, única e exclusiva missão, de trazer o contexto da Copa para o nosso caderno. Para a cobertura da Copa do Mundo na África do Sul, o jornal impresso esbarrou numa dificuldade, num problema que não é novo e é diário, que é tentar competir com TV, com internet e com o rádio. É uma competição desleal porque o volume de informação que esses 3 veículos pode dar é muito maior do que o jornal impresso. Então o jornal precisa ter uma enorme criatividade para ir além do factual.